Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Verbum Pet. Hoje estou aqui eu, João Paulo. Eu sou o Gabriel e nós estamos aqui com o nosso convidado que já veio aqui uma vez, não é? Exatamente, eu sou Israel, muito bom estar aqui com vocês novamente. Então nem vou cumprimentar ele aqui de dar um agradecimento porque já virou membro do canal. Vamos direto para o nosso... Já faz parte. Para começar o nosso vídeo, invocando o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-me o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, pessoal, vocês separaram aqui, o cenário está um pouquinho diferente, né? A gente está aqui na Igreja São Pedro, também da comunidade do Santuário São Paulo da Cruz. E a gente está aqui nesse cenário especial aqui fora da igreja para fazer um clima diferente, porque hoje é um vídeo diferente, né? Então, se vocês ouviram algum ruído, alguma coisa, tá tudo bem, foca na gente, vai dar tudo certo. E o vídeo de hoje é mais uma conversa, né? Mais um testemunho, né? Podemos dizer assim, que a gente veio aqui trazer o Israel novamente, para ele contar um pouquinho da história dele, para que a gente possa aprender e também refletir um pouco sobre essas questões, né? Então, sem mais delongas, né? Se puder começar. Cara, eu acho que para iniciar contando bem a história assim, tem que falar um pouquinho da minha família antes do meu nascimento. Tanto meu pai quanto minha mãe, eles tiveram uma história na Igreja Católica, né? Então ambos tiveram a primeira comunhão, a primeira Eucaristia, ambos tiveram crisma. E nessa fase adulta, né, de parte da adolescência para a fase adulta, eles se afastaram da igreja, digamos assim. E então eu nasci já nesse contexto. E quando a minha irmã mais velha nasceu, eu não sei se a minha mãe ainda frequentava a igreja católica, eu acredito que não. Mas o testemunho que minha mãe conta da experiência dela de vida com Deus é que quando eu estava para nascer, eu tinha uma certa dificuldade, um risco no nascimento, e ela fez uma promessa com Deus de que ela voltaria à igreja se desse tudo certo, né? Com a gravidez, o parto, etc. Só que ela prometeu que voltaria para uma igreja protestante, uma presbiteriana. Então acabou que, evidentemente, como eu estou aqui, né? Graças a Deus isso aconteceu. E ela cumpriu a promessa, ela voltou para a igreja, mas para uma igreja presbiteriana. Então eu já nasci em uma igreja protestante, né? Apesar dos meus pais terem um berço católico, o meu berço sempre foi protestante. E eu sempre tive uma vida muito ligada assim, com a fé, né? Com a religião. Então, eu nunca fui uma pessoa desgarrada da fé ou descrente. E eu sempre tive muito gosto, né, por buscar isso, por buscar a Deus, por conhecer a Deus e por estar ali na igreja. Então, muitas coisas eu desenvolvi ali dentro, né, principalmente o gosto pela música também, que é uma coisa muito comum no meio protestante, né, eles formam muitos músicos também. E, cara, a questão disso tudo é que tem muito a agradecer por esse ponto, né? E com certeza foi uma graça de Deus, tanto a minha vida quanto a minha mãe voltar para a igreja, porque mesmo não sendo a igreja de Cristo, ainda assim ela traz parte dessa graça de Deus, né? Não é a perfeição da igreja do Senhor, mas faz parte, né, também da igreja de Cristo de uma forma imperfeita. Então, graças a Deus eu pude nascer ali e conhecer a Cristo ainda que imperfeitamente. A questão é que, ao longo do tempo, quando você vai crescendo ali na fé protestante, ao mesmo tempo, ela cria uma barreira também para você adquirir a verdadeira fé. Então, a minha luta em questão assim, da conversão, realmente foi se dar muito mais tarde, né? Quando eu já estava por volta aí dos 24 anos, 23 anos, que eu comecei a ter mais perguntas sobre a fé, e o meu pai, por ele ser, com o tempo, ele acabou se tornando ateu, e ele fazia muitas perguntas, muitas questões, ao longo da minha adolescência e fase adulta, então eu também acabei buscando muito mais aprender, porque meu pai me perguntava, né? E não porque alguém fora de casa perguntava, mas isso também foi algo muito positivo para mim, e que me fez crescer também na fé. Sim. Você citou barreiras, você gostaria de falar como é que são essas barreiras, o que seria isso? Cara,
dentro de uma igreja evangélica, eu vou falar mais dentro das correntes que eu passei, né, que foi uma igreja batista, Sim. renovada, e também a presbiteriana, que foi a maior parte da minha vida, né? Dentro da igreja evangélica, não necessariamente eles têm um ataque contínuo à fé católica. Então, tipo, não era todo culto, toda semana que eu ouvia coisas ruins sobre a igreja católica. Sim. Mas sempre que de alguma maneira vinha o nome da igreja ou algo relacionado à igreja católica, era de uma forma pejorativa. Então, eu sempre cresci, e eu cresci a minha fé já rejeitando totalmente o catolicismo, né? Então, foi sendo criado dentro de mim, mesmo que sem perceber, já várias barreiras para rejeitar a igreja católica. Sim. E eu lembro uma vez na escola bíblica, que todo domingo tinha lá na presbiteriana, uma vez que nós estudamos sobre o cânon bíblico. Uhum. E o cânon bíblico, nessa época, ela já estava me despertando interesse, sabe? Para mim conhecer a história da igreja, etc. E o cânon bíblico, ele foi um tema ali na catequese, né, da escola dominical bíblica, que me fez, de vez, rejeitar o catolicismo. Por quê? Eu estava meio em dúvida, porque eu comecei a acompanhar vários canais na internet para mim poder entender mais sobre a fé cristã, no geral, e o que eu queria? Eu queria levar os católicos à igreja que eu acreditava que era verdadeira, que é o lado protestante. Sim. E eu entrava em vários canais ali, eu via eles falando e tudo, e eu não conseguia enxergar a lógica no lado protestante em relação ao cânon bíblico. Uhum. E quando eu tive essa experiência do cânon bíblico na escola dominical, eles me falaram sobre os livros deuterocanônicos, que até então eu não tinha um grande conhecimento, nunca tinha lido nenhum deles. Sim. E a gente foi ler um trecho do livro de Tobias, né? E o livro de Tobias conta a história, na verdade, do filho dele, que é o Tobit, né? Uhum. E nesse livro, ele vai falar do anjo Rafael, que pede para Tobit fazer algumas coisas, eu não me lembro exatamente, mas ele precisava usar um peixe e outras Sim. coisas para ele poder tirar, quando ele fosse entrar ali no casamento dele na noite de núpcias, né, para que o demônio que havia na esposa dele fosse exorcizado, digamos assim. Sim. E aí, o que acontece? O catequista, né, lá não fala catequista, mas eu peguei já os costumes católicos, então nem consigo lembrar como é que chamava. O líder lá que estava fazendo o ensino, né, o professor, ele falou que isso era um ato de feitiçaria. Uhum. E quando, naquele momento ali pensando, eu aceitei que era um ato de feitiçaria, né? Eu falei, não, isso aqui é uma coisa absurda, eu não preciso nem mais pesquisar sobre a fé católica e nem dar ouvido mais para alguém católico, porque não faz sentido nenhum, é tudo errado, essa igreja é satânica mesmo, e assim, ficou na minha cabeça. Isso com pouco mais de 22, 23 anos, e eu de vez rejeitei a fé. Mas vira e mexe, ao mesmo tempo, isso não me dava paz estar na fé protestante. Por quê? Porque você tem todo aquele conflito dentro da igreja protestante de várias crenças diferentes, né? Então, tipo, dentro da minha igreja tinha pessoas que acreditavam de um jeito diferente em coisas já importantes para a própria igreja. Então, por exemplo, lá a gente não acredita no pé do batismo como os católicos, que é o batismo de criança, né? Mas aceita o batismo de criança como a criança entrando na comunidade, mas não aceitando Jesus como Salvador, porque a gente acredita que ela batizada e recebe Jesus como Salvador somente quando é na idade da razão. Aí ela tem um novo batismo aos 12, 13 anos de idade, que é aí que é o batismo de fé. Antes é só um batismo para ser aceito. Ou seja, um sacramento que na verdade não é um sacramento, né? Pelo menos não para eles, mas para a nossa igreja, graças a Deus é. E isso foi gerando dentro de mim um conflito muito grande. E dentro da comunidade lá, os jovens, tinha um movimento de jovens também que encontrava com várias outras igrejas presbiterianas. Sim. Então aqui no Barreiro, por exemplo, tem, se eu não me engano, 8 ou 12 igrejas presbiterianas, e a gente tinha uma comunhão também, porque toda a zona oeste de BH é como se fosse uma paróquia. Uhum. Então a gente tinha esse intercâmbio também entre a mocidade, que chamava. E dentro dessa mocidade a gente tinha muitas divergências de fé, sabe? Uhum. E isso me incomodava muito, por quê? Porque às vezes, tipo assim, a gente dentro do grupo lá, era muito legal porque aconteciam muitos debates, dentro do grupo ali eu pegava o catecismo do Westminster, falava sobre o catecismo, mostrava ele, mas dentro do próprio catecismo de Westminster as pessoas tinham outra interpretação. Uhum. Aí ficava, tipo assim, quem que tá certo, quem que tá errado.
E isso foi uma coisa que foi cada vez mais me incomodando mais, né? E hoje eu vejo que isso não foi por causa de mim, né? Mas por causa do Espírito Santo me incomodando para que eu pudesse conhecer a verdade, né? Porque por minha vontade mesmo, eu não queria o catolicismo de jeito nenhum, mas pelo contrário, eu queria trazer as pessoas para o protestantismo, né? Sim. E quando que foi, assim, essa virada de chave, assim, que talvez não seja o correto a igreja protestante, enfim? Cara, eu resolvi novamente dar outra chance, né? Não uma chance exatamente para a fé católica, mas eu tendo a convicção de que ela era errada, eu resolvi estudar ela para poder refutar ela, porque não fazia sentido eu argumentar o meu lado e não saber o que a outra pessoa ia colocar, né, na mesa. Então, como eu tive um entendimento de que seria interessante fazer um blog, né, sobre fé. Então, eu comecei a estudar... Rapidão. Qual que é o nome do seu blog? O blog se chamou Catecúmeno. Mas acabou que eu fui fazer o blog só depois que eu me converti, né? Mas a ideia do blog era que eu pudesse defender a fé que eu acreditava na época, que era o protestantismo, contra a fé mais forte no Brasil, que é o catolicismo, né? Então não fazia sentido eu combater outras religiões, porque eu era do catolicismo que eu queria tirar as pessoas, né? E não de outras religiões. Então eu fui estudar o catolicismo mais a fundo. E estudando o catolicismo mais a fundo, eu passei a ver muito mais consistência no catolicismo, só que muitas coisas me conquistavam e outras coisas me deixavam muito receoso, e que é o normal do protestante, né? Então, adoração aos santos, eu não conseguia entender de jeito nenhum, né? É lógico que não é adoração, mas usando o termo que eu pensava na época, né? Adoração aos santos, eu não conseguia entender, na verdade eu nem conhecia a Eucaristia, né? Não sabia que era o corpo presente de Cristo. Eu também não conseguia entender o que era a missa, nunca tinha participado de uma missa, então eu ouvia falar. E também achava que os católicos não liam, não sabiam nada de Bíblia, e por aí vai, né? Então, quando eu comecei a realmente conhecer pessoas católicas, apesar de na minha família ter muitas pessoas católicas, infelizmente eu não tive contato da fé católica através da família, sabe? Eu tive realmente na internet. E quando eu fui vendo as coisas do catolicismo, estudando a fé, eu fui vendo, não, isso aqui realmente está certo. Então, por exemplo, eu fui ver lá sobre... Eu comprei o catecismo, né? E eu fui lendo ele parte por parte. Então, você começa o credo, né? E começa falando sobre Deus Pai. E aí, eu fui lendo tudo sobre Deus Pai. Eu achei aquilo tudo muito bonito, né? Porque a forma com que a igreja ela apresenta a sua fé é algo que eu nunca tinha lido dentro do protestantismo, né? Então, eu já tinha lido as Institutas de Calvino, já tinha lido os livros de Lutero. Eu já tinha, porque eu queria aprender a minha fé para depois aprender a do outro, né? Eu já tinha lido as bases dos catecismos, já tinha lido todo o catecismo de Westminster, né? Que ele é mais utilizado nas linhas calvinistas, parte dos batistas reformados também utilizam. E também estudei um pouco sobre a John Wesley, né? Igreja metodista, etc. Armínio também, da igreja arminiana. Então, tipo assim, os reformadores, no geral, eu tive um conhecimento muito amplo, sabe? Conheci muito. E eu gostei muito de ter conhecido na época, mas quando eu li o básico da Igreja Católica, que é o catecismo, assim, foi muito mais profundo e o entendimento que você tem de Deus ali do que em todos esses livros que eu li junto. Então foi uma coisa assim que na hora me bateu, assim, né? Tipo, me chocou. Por quê? O que eu esperava da igreja católica? Besteira, né? Tipo, coisas rasas. Porque são pessoas que não têm entendimento direito das coisas. Não estudam a Bíblia, são idólatras. Então, tipo assim, eles não têm aprofundamento de nada. E, pelo contrário, eu fui percebendo que, na verdade, eu não tinha aprofundamento de nada e a minha fé não tinha aprofundamento verdadeiro. Porque, na verdade, o que eu fui percebendo é que o protestantismo fica no raso, né? Mas o católico, ele mergulha realmente ali no mistério de Deus. E a primeira coisa que me chocou foi isso, quando eu vi quem é Deus Pai. E aí, a partir daí, eu não tive dificuldade nenhuma de aceitar a fé nesses termos, mas essas coisas, principalmente a idolatria, foi uma coisa que para mim foi muito difícil. Mas não foi por aí que eu me converti.
eu comecei verdadeiramente a minha conversão ao catolicismo, continuando a estudar e tudo, e tentando, na verdade, eu estava meio que usando a fé católica para colocar na minha fé aquilo que estava faltando, mas aí eu rebati essas coisas, tipo assim, idolatria, a crença no Papa, eu rebati essas coisas que eu não concordava, mas eu concordava com outras coisas. Só que na minha visão, era eles que estavam concordando comigo, entendeu? Então, não era eu que estava concordando na igreja, a igreja estava certa, apesar daqueles erros lá, mas ela estava certa porque ela se corrompeu antes. E aquelas coisas que ela se corrompeu, aí o protestante rejeitou e ficou com aquilo que serve, né? E então eu fui crescendo, né, nessa busca, nessa pesquisa dentro da Igreja Católica, e quando eu comecei a pesquisar mais e ler mesmo o catecismo sobre essas coisas que eu tinha dúvida, eu não aceitei mesmo assim toda a explicação da igreja e eu resolvi estudar a história da igreja. E foi aí que realmente foi a virada de chave. Nessa questão de estudar a história da igreja, eu já estava muito próximo do catolicismo, mas eu não conseguia me converter e não queria de jeito nenhum. Né? Eu queria permanecer protestante, queria permanecer calvinista. Eu cresci ali na igreja, né? Os meus melhores amigos eram lá. Então, assim, toda a minha vida estava lá, meu namoro estava lá, tudo lá, sabe? Então, a minha família, porque, tipo assim, por um tempo, eu fiquei, não exatamente sozinho, mas a maior parte do tempo eu fiquei sozinho, tipo, uns 2, 3 anos, só eu indo na igreja. E aí, minha família começou a ir, meus irmãos batizados, então, tipo assim, e 1 ano depois, eu não queria estar lá mais, tipo, eu tocava na igreja e tudo, né? E toda vez que eu subia no altar, eu me sentia incomodado, tipo assim, eu não tenho que estar aqui. Não é pra mim estar aqui. Então, tipo, isso ficava me incomodando e eu não conseguia entender por quê. Porque eu queria estar ali, mas é como se minha alma estivesse clamando, vai embora, sabe? E, novamente eu digo, né, eu vejo que isso realmente não vem de mim, realmente foi Deus, o Espírito Santo, que me moveu, né, pela graça dele, para que eu pudesse me converter. Porque o meu desejo era continuar ali, tudo meu, a minha vida era ali, né, na igreja. Sim. E quando eu comecei a ter esse conflito ainda mais forte, eu fui conversar com um pastor na época, é um pastor muito bom, eu nutro ainda uma amizade grande com ele, né, gosto muito dele, continuo rezando pela vida dele, e eu pedi um conselho para ele, né, sobre isso, como que eu expliquei para ele como é que estava a minha situação, as dúvidas que eu tinha, que eu estava pesquisando sobre a fé católica, etc., né, e aí eu pedi para ele poder me recomendar livros. Eu já tinha lido os livros de teologia, né, dos principais teólogos, mas eu queria agora livros de história para que eu pudesse de vez me livrar dessas dúvidas que eu tinha, né? E aí ele me recomendou 3 livros de história. Um era sobre a história da Igreja Presbiteriana em si, que eu acabei lendo só um pouco, eu não tive interesse. Por quê? Porque ela contava a partir da Reforma, né, a partir de John Knox, que foi quem fundou mesmo a Igreja Presbiteriana lá na Escócia, né? Então foi ainda depois da Reforma. Eu queria lá no início mesmo. Eu queria... E eu não sabia que existia patrística, né? Então eu queria lá no início mesmo. E aí ele me recomendou um outro também, que é do Herbert, que é um teólogo e historiador americano, que ele fez um livro que chama História da Igreja Cristã. E esse livro, ele não é muito grande, é mais ou menos umas 150 páginas, 200, não sei. E ele conta a história da igreja desde dos mártires, né? Desde que Cristo ascendeu aos céus, até a Reforma Protestante e um pouquinho mais para frente dela ainda. E aí eu fui lendo aquilo e, cara, isso me incomodava muito. Por quê? Porque ele não conseguia ligar as conexões dentro da história, sabe? Então, por exemplo, nessa parte que ele falava sobre os mártires, ele relata inicialmente que a igreja ela não tinha uma base central, que a igreja ela era composta por todos os fiéis do mundo todo, que todos estavam unidos numa mesma fé, que era em Jesus de Nazaré. Então, tipo assim, isso foi a primeira coisa que me chateou. Por quê? Porque esse já era o conflito que eu tinha dentro da minha igreja, que era você ter a fé que você quiser e você cria o Jesus que você quer. Porque se não tem um corpo doutrinário, uma base doutrinária que vai realmente dar um norte, logo ali já no 1º século, depois dos apóstolos, então
vai ficar essa bagunça para sempre, né? E a minha ideia era estudar a história da igreja para mim chegar lá na raiz e ver, não, essa aqui é a fé correta, eu vou viver e seguir isso aqui. Que é isso aqui que os apóstolos viviam. A minha ideia era essa, só que o livro não apresentava, né? E uma coisa também que me empurrou de vez assim para o catolicismo dentro desse livro, é que numa parte ele falava mal dessas pessoas no primeiro século, ele começou a falar que a igreja ela começou a se desvirtuar, que as pessoas elas começaram a viver muito mais pela razão do que pelo amor em Jesus, que a fé ela foi subjugada pela razão, etc, etc, sendo que, tipo assim, primeiro que a gente entende que a fé ela tem que estar junto, né? Até mesmo na minha igreja a gente já conhece isso, né? Porque São Pedro mesmo ele fala em um dos livros dele que nós temos que dar razão da nossa fé. Então a gente tem que saber explicar a nossa fé. Um cristão que ele não sabe explicar o postulado da fé dele, o que ele acredita que ele crê, na verdade ele não consegue convencer ele mesmo. Então ele é uma pessoa que tem dúvida da fé, e quando ele precisa dessa fé para ele, por exemplo, amar a Deus, amar o próximo, ou não pecar, ele não vai conseguir fazer isso. Porque ele não tem convicção daquilo, né? Então, eu achei isso absurdo já, ele fala dessa forma, né? E também outro ponto que me chocou muito nisso é que ele disse que os cristãos estavam se afastando de Deus, perdendo esse amor, primeiro amor por Jesus, logo depois dos apóstolos. Então, a primeira geração de cristãos que foi ensinado pelos apóstolos, eles já não estavam com Jesus mais, sabe? E isso assim, bom, e agora, né? Como é que vai ficar? Mas aí, logo em seguida, eu não conhecia a história dos mártires, né? Logo em seguida, ele já falou que todo mundo estava morrendo por causa de Jesus. Tipo assim, virei a página e aí eram os mártires morrendo por causa de Jesus. Pô, mas se eles estão abandonando a fé, como é que o povo está morrendo e está convertendo mais gente? Falei, não faz sentido, cara. E eu fui lendo. E cada página que eu ia lendo, aquilo foi passando de uma chateação para uma revolta. Porque eu senti que era uma pessoa que estava insultando a minha inteligência. Porque ele não conseguia conectar a história que ele estava montando ali. A história que ele estava me contando não fazia sentido. E foi aí que eu decidi também, junto com esse livro, ler outro livro, que é o livro do Daniel Hopes, sobre a história da igreja cristã, que é o primeiro tomo dele, que é a igreja dos mártires e dos apóstolos, né? Então, eu comecei a ler junto esses livros. E eu até fiz dentro desse livro, né, que o pastor me indicou, eu fiz um comentário sobre o livro que o pastor me indicou, com os pontos que eu achava que não tinha sentido, e coloquei para ele. Por quê? Mesmo eu tendo lido o livro de Daniel Hopes, e eu estar muito mais propenso e acreditando totalmente no Daniel Hopes, que fazia muito mais sentido o que estava acontecendo ali na história que ele contava, do que no do Herbert, eu não queria aceitar o que Daniel Hopes estava falando, entendeu? Então eu falei, então o que eu vou fazer? Se esses dois livros aqui eu estou sendo empurrado do catolicismo, eu fui pro pastor meio que pedindo socorro para ele me mostrar, não, isso aqui, ó, é assim, 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 entendeu? E aí eu fiz toda essa crítica, deu mais ou menos umas 18 páginas, fiz toda a crítica e passei pro pastor. E nisso, através do livro de Daniel Hopes, eu tive a curiosidade também de ir numa missa, então eu fui a primeira vez na missa, participei de uma missa, isso já estava em 2020, final de 2022, estava mais ou menos outubro ou novembro. E aí, eu participei da primeira missa, eu vi que não era aquele terror que eu achava, que as pessoas não ficavam lá ajoelhando e adorando o santo, não ficavam lá gritando e clamando Maria, né? Que as pessoas não... Tipo, não era esse escândalo que eu achava, né? Apesar de eu não aceitar e não rezar, evidentemente, Ave Maria, de achar besteira eles rezaram lá na hora, mas assim, eu vi que tinha leitura bíblica, eu vi que tinha, assim, elementos que, na minha cabeça, a Igreja Católica era uma catástrofe, né? Mas não era. Então, quando eu passei isso pro pastor, ele leu e tudo, observou, me respondeu no WhatsApp, e ele não deu algumas respostas, ele não me deu respostas satisfatórias, sabe? Sobre os pontos. Mas aí ele marcou uma reunião comigo, porque aí ele ia me dar a resposta melhor numa reunião, né? E tal, fazia muito sentido, porque você passar para a pessoa 18 páginas de crítica e a pessoa te mandar na hora, não tem como, né? Então ele preferiu dar mais ou menos uma semana para ele poder ler
e depois conversar comigo na outra semana. E aí eu fiquei muito ansioso, né, para poder ter essa reunião com ele. E nessa reunião nós estávamos conversando, ele foi me passando alguns pontos, ele falou que eu deveria também ler outros livros, né, para poder compreender melhor. Acredito que foi uma boa dica, né? Realmente a gente sempre tem que estar compreendendo, estudando melhor, né, sobre a história e principalmente sobre a nossa fé. Sim. E quando ele fez uma pergunta para mim, que se eu já tinha ido na missa, né? Se eu acabei indo na missa alguma vez. Eu falei que tinha, fui uma vez na missa para poder ver como que era, se realmente era aquele terror mesmo que eu achava. Eu falei que não era tudo isso como eu tinha aprendido, né? Tipo, não era esse terror todo e não acontecia esses fatos de idolatria que a gente acredita e tal. E aí o que ele fez foi falar, não, então a gente encerra por aqui. Assim, ele não continuou, entendeu? Ele não teve um interesse, e não acho errado o que ele fez, né? Ele não teve um interesse de continuar tentando a minha conversão. Porque tentando a minha conversão, no caso, minha permanência na fé protestante, né? Então, eu entendo que ele fez isso porque ele crê realmente naquilo que ele faz lá, né, como pastor. Porque na fé calvinista, a gente entende que quando a pessoa ela não quer a fé, na verdade ela já está condenada para o inferno, né? Então você não fica lutando para aquela pessoa se converter. Se aquela pessoa não está aceitando, é isso, é inferno. Tipo, Deus já escolheu, você já está predestinado a isso, né? Então, não sei se foi isso que ele pensou, né? Mas eu entendo dessa maneira, né? E para mim não é nenhuma ofensa, né? É algo que eu pensava desse jeito também, e eu entendo muito bem todas as pessoas que estão lá e pensam dessa maneira, né? E que realmente a fé calvinista, ela pensa dessa forma, né? Mas graças a Deus foi assim que se deu assim, o meu empurrão de vez para a Igreja Católica, porque o pastor meio que fechou a porta da igreja na minha cara, né? E aí naquele dia, eu lembro que foi uma terça-feira, no culto à noite que acontecia lá, naquele dia eu voltei com a minha mãe para casa, né? E aí eu falei com ela, a partir de hoje eu vou ir na Igreja Católica. E eu nunca tinha visto minha mãe chorar tanto, tipo, de tristeza, Nossa. Sabe? Então pra mim foi uma luta muito grande esse período, né? Porque além desse tempo de estar mais ou menos uns 2, 3 anos brigando comigo mesmo, porque queria estar lá, mas a fé católica me puxando, e depois romper com tudo aquilo que eu tinha antes, e depois a minha família converter e eu saindo. Então, tipo assim, foram coisas que foram não traumatizantes, porque graças a Deus foi maravilhoso, eu viveria tudo de novo, né, para estar com Cristo hoje. E não pelos meus méritos, né, mas por Cristo, evidentemente, porque Ele que me trouxe aqui, mas que foi algo que foi muito pesado, né, porque eu nunca tinha visto minha mãe chorar de tristeza assim, de uma forma tão forte, sabe? Então ela me abraçou, pediu para mim continuar lá e tudo. Eu falei com ela que ela não precisava chorar, que eu estava indo para a igreja verdadeira. E nisso, eu não acreditava em um tanto de coisas que a igreja falava. Então eu continuava achando que a igreja era idólatra, que adorava santo. Eu continuava achando que o católico não se aprofundava na fé e não sabia nada de Cristo, que eles não adoravam verdadeiramente a Deus. Só que o que me convenceu a aceitar a igreja católica foi a base lá. Porque essa igreja é a igreja de Cristo. Então essa igreja aqui, se ela está ensinando isso, é porque ela está certa, mesmo não acreditando. Então essa que foi a minha virada de chave, foi a crer em Cristo, no que Ele fez, que foi edificar a igreja, e por crer em Jesus e saber que essa é a igreja dele, aceitar tudo que a igreja falou. Então a partir daquele momento ali, eu também comecei a fazer coisas contra a minha vontade, porque a igreja falou. Então eu comecei a rezar Ave Maria, eu comecei a pedir intercessão dos santos, eu comecei a ajoelhar e aprender orações, aprender a vida dos santos, porque mesmo aquilo, por exemplo, a primeira Ave Maria que eu rezei, por exemplo, então, assim, eu me senti muito mal por rezar Ave Maria. Sim. Mas essas coisas, né, elas foram principalmente quebrando algo muito grande que eu tinha no meu coração, que era o orgulho. Cara, se tinha uma coisa que era difícil pra mim, era aceitar que eu estava errado em alguma coisa. E isso foi sendo construído muito... É lógico que não é todo protestante que vai ser assim, evidentemente, mas isso reforçava muito essa tendência que eu já tinha, a fé calvinista, né, por essa questão. Porque se você já está predestinado ao céu,
pô, Deus te escolheu, né? Você é o cara, né? E então, isso foi fazendo com que eu fosse uma pessoa muito soberba ao longo do tempo também, né? E essa questão de você rejeitar aquilo que você sempre acreditou, para você passar para o lado, digamos assim, para o outro lado, que você sempre rejeitou e pensou que era o errado, e que você ofendia, que você falava mal, que você desprezava, sabe? E você vê que aquele lado estava certo, aquilo foi quebrando também em mim muita questão dessa soberba que eu tive, né? E graças a Deus, aos poucos, né, eu fui ali me convertendo mesmo agora já dentro da igreja. Catequista, graças a Deus. E aí depois foi a fase de realmente a conversão diária, né? Sim, sim. Você falou a respeito da sua família que não aceitou muito bem. E hoje, como é que é a relação, assim, em relação à religião? Cara, sobre a família, eu falo um pouquinho também sobre os amigos e sobre o relacionamento que eu falei que eu tinha um namoro na época, né? A minha namorada na época, ela veio para a igreja comigo, né? Uhum. Então, isso foi algo que também me fortaleceu, me ajudou muito, né? A ir para a igreja, porque conversando com ela e tudo, ela também foi, né, nesse caminho de conversão, e ela veio para a igreja e tudo. Minha mãe, apesar de tudo, depois de, sei lá, acho que na mesma semana, assim, ela conversou comigo, me deu apoio, falou que realmente era aquilo ali que estava no meu coração, que ela sabia que era uma boa pessoa, né? Coisa de mãe, né? Uhum. Ela foi e me deu um incentivo para que eu permanecesse buscando a Deus, né? Buscando a Cristo. E as amizades que eu tinha lá, elas eram muito próximas, né? Então a gente passou muito tempo, a gente cresceu numa célula juntos, uhum. Nós tocávamos no louvor da igreja juntos, a gente tinha um grupo só nosso que tocava na igreja. Sim. Então nós éramos muito próximos, né? Éramos os melhores amigos, assim. E teve esse afastamento não só por conta da fé, mas porque também você vai ter na fase adulta, né? Foram casando e tudo, mas principalmente por isso, né? Então teve um lapso que eu não fazia mais parte da mesma igreja que eles, então a gente não se encontrava mais na igreja, não fazia as mesmas coisas, então, tipo, teve esse lapso, né, de amizade. E na família, os meus irmãos e minha mãe continuaram indo na igreja presbiteriana, e além deles eu tenho mais 3 irmãs, né, e as minhas 3 irmãs já não estavam indo na igreja presbiteriana. E o meu pai também não. O meu pai, por incrível que pareça, mesmo na época ele sendo ateu, ele foi a pessoa que mais me apoiou. Tipo assim, ele me perguntou, né? Eu fui um dia na casa dele e ele me perguntou sobre... Eu falei com ele que eu estava indo para a igreja católica, ele me perguntou por quê. Você não acha que a fé católica, a igreja católica é um grande engodo, né? Um grande engano? Aí eu falei, não, faz muito... Se você parar para pensar, faz muito mais sentido que a fé protestante seja um engano do que a igreja católica, né? Porque a fé protestante, ela rompe com a igreja católica, e aí ele falou, faz mais sentido mesmo. E ele me deu esse incentivo, né, esse apoio para que eu permanecesse. É isso que você acredita mesmo, que você vá, tipo, continue firme lá e tal, etc. Então ele me deu um apoio muito grande, né, da pessoa que, assim, não esperava que fosse acontecer por conta dele não acreditar, né? Mas foi a pessoa que me deu o apoio, tipo, direto, né? Sim. A primeira vez que eu falei com ele, ele já apoiou, né? Então não teve, por parte das outras pessoas, já teve uma dificuldade, apesar de, igual eu falei, que minha mãe depois abraçou e também minha namorada acabou indo comigo na época, né? Mas ainda assim continuou sendo um período muito conturbado. Por quê? Eu não tinha mais aquele vínculo com os amigos e na igreja católica eu não tinha nenhuma amizade. Então eu fiquei assim por mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, sem realmente ter nenhum amigo próximo, né? A não ser o pessoal de casa. E isso é evidente que faz muita falta, né? Para qualquer ser humano. E foi uma fase muito complicada e difícil, porque muitas coisas foram sendo, digamos assim, perdidas, né? Então aquele prestígio que eu tinha na igreja protestante não existe, não tem mais. Aqueles amigos que eu tinha lá não tem mais. Quando encontro as pessoas dessa igreja, é sempre me chamando para voltar para lá. Aí, assim, não fica aquele tempo para você realmente explicar as coisas também, né? Sim. Então, o que as pessoas estão pensando de mim lá, não sei também. Apesar de não ser algo que eu me importava tanto assim, né? Que as pessoas pensariam. Mas
todo esse clima, né, tipo, se tornou uma guerra mesmo, né? Porque eu ainda estava com os conflitos internos eu já tinha convicção plena de que era a igreja verdadeira, mas eu ainda tinha que me convencer da fé, né? Então eu continuei estudando mais para poder me convencer de que aquilo era a verdade, porque era aquilo ali que Deus tinha trago para mim, que eu tinha que viver, né? Então a relação com a minha família, ela foi muito conturbada nesse tempo, mas hoje, graças a Deus, a minha mãe está na Igreja Católica e o meu irmão Isaías, que é o irmão, penúltimo irmão, né? Ele também está na Igreja Católica, né? Então ele já era batizado, não na Igreja Católica, né? Mas também o mesmo sacramento, né? Que nós cremos lá na presbiteriana. Então ele já era batizado e ele recebeu o crisma, né? Esse ano. Então, graças a Deus, eu sou padrinho dele de crisma. Então foi uma felicidade, uma alegria muito grande, né? Poder ver meu irmão, né? Vindo para a Igreja Católica. E na graça de Deus, eu espero que o restante da família vá também, né? Hoje a minha irmã mais velha também é católica e ela cresceu comigo também na Igreja Protestante, né? Então, assim, aos poucos a gente vai vendo que Deus está fazendo, né? Essa obra está fazendo isso acontecer na família, né? E realmente confio e coloco nas mãos dele, né? A vida de cada um. Sim, é interessante que você levou a sua conversão, né? A sua família também estendeu isso, Sim. É interessante demais. Eu queria te perguntar também a respeito do recebimento dos sacramentos. Como foi, né? Porque você já era batizado, a igreja reconhece o batismo da igreja presbiteriana. Como é que foi isso? O seu crisma, enfim, a primeira comunhão? Eu até marquei uma reunião com o Padre Alex para mim poder confirmar, né, que ele aceitava o meu batismo. Eu já tinha meio que lido e visto em coisas da igreja, né, que aceitava o batismo das igrejas cristãs que batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e entendiam aquilo como um sacramento. E, mesmo assim, eu fui conversar com o Padre Alex, marquei uma reunião com ele, e o Padre Alex confirmou comigo: não, a gente aceita o batismo aqui, o que você precisa fazer agora é o crisma, né? Sim. E como eu era novo convertido, tinha que fazer o crisma e a primeira comunhão, né? Então era catecumenato. E daí que vem o nome do blog, o Catecúmeno, né? Porque eu vim para a igreja tipo um iniciante, começando do zero, né? E aí o padre, ele me falou isso, né? Que realmente era aceito o meu batismo, e eu entrei no catecumenato para que eu pudesse receber os sacramentos. Mas quando eu não conhecia ainda totalmente a fé católica, eu acabei comungando nas 3 primeiras missas que eu fui. Porque eu não sabia se podia comungar ou não. Eu pensei assim, ó, eu sou cristão. Eles também são cristãos, né? Eles falam que são cristãos. Lá na minha igreja eu participo da Santa Ceia. Eu como pão, bebo vinho. Aqui eu posso comer também, né? Porque as 3 primeiras missas que eu fui, eu comunguei, cara. E uma experiência muito engraçada é que a primeira vez que eu comunguei na igreja, eu não sei porquê, eu não conseguia parar de chorar, cara. E eu comunguei e eu fiquei lá no canto chorando. E depois, isso ainda foi antes daquela reunião com o pastor, né? A primeira vez que eu fui. Então, assim, eu acredito que ali também Jesus já estava me transformando, apesar de eu não conhecer aquele sacramento, por Jesus, por eu ter comungado Jesus, ele estava me transformando ali, né? Então, foi uma graça muito grande de Deus, né? Poder participar da missa. E depois disso, eu pude também receber os sacramentos de vez, né? Então, eu parei de receber a comunhão, né? Que eu não podia receber. E foi um momento, assim, difícil, mas foi um momento muito que eu pude construir muito a minha fé também. Eu fiquei em um período de mais ou menos 1 ano. Porque quando eu entendi isso, então eu converti ali, fui para a igreja no final de 2022. Sim. Início de 2023 eu entendi que eu não devia comungar. Aí, no início de 2023, não tinha ainda uma turma de catecúmenos, né? Então eu fui... não, na verdade, ao contrário. Em 2021, que eu fui para a igreja, 2022 ainda não tinha turma. Sim. Então, no final de 2022, que eu fui entrar numa turma para receber o sacramento na Páscoa seguinte. Então, eu fiquei mais de 1 ano indo na igreja, doido para comungar e não podia comungar. Então, foi uma experiência difícil, né? Foi uma situação difícil, ruim, mas foi também um tempo que eu pude realmente me converter, né?
Então eu tinha vários vícios, muitas coisas, até mesmo questão da fé também, coisas morais, também coisas da fé, que eu tinha que passar aquelas barreiras para que eu pudesse receber o sacramento da forma adequada e realmente na graça de Deus, né? Então ali eu passei a me confessar também, né? E quando, às vezes que eu me confessei, né, nesse tempo, também eu recebi muitos e grandes conselhos de muitos padres, sabe? Eu recebi dicas de livros. Toda vez que eu ia confessar, eu fazia questão de falar para o padre que eu era novo convertido e que eu tinha saído do protestantismo para a igreja católica, sabe? Então, acho que os padres já estavam até de saco cheio de eu falar isso, né? Mas eu fazia questão de falar quando era o padre, os padres, né? Para eles poderem me orientar dentro disso, né? Para eles saberem a minha realidade. E, graças a Deus, todos me orientaram muito bem, passaram bons livros que eu estudei e me edificaram bastante. E também passaram orações e penitências que me fortificaram, né? E quando eu entrei pro catecumenato, aí que eu pude começar mesmo a vislumbrar que finalmente eu vou receber os sacramentos, né? E eu recebi os sacramentos em 2023, e em 2023 mesmo eu já comecei a participar da catequese, né? E do Crisma. No Crisma, na verdade, foi 2024, 2023, já participei da catequese infantil. E por um chamado até dos próprios catequistas, né, que fizeram o catecumenato comigo, eles me chamaram para poder ser, né, um catequista. E eu, como eu gostava muito de estudar, eu sentia esse chamado e eu enxergava na época coisas ali que eu gostaria que fossem melhores, né, dentro da catequese. E, graças a Deus, hoje eu posso contribuir, né, para ser um catequista. Sim. Vocês percebem claramente na história de Israel aqui que foi exigido dele muitas virtudes, né? Então, a ideia de trazer Israel aqui é para, de alguma forma, reconhecer aqui atos aqui de virtude, de superação, que envolveram muito mais do que apenas uma fé, né? Tem fatores psicológicos, emocionais, sociais que ele teve que enfrentar aqui. E esse também é um convite, né? Então, aqui, olhando direto para você, eu faço esse desafio. Você que não é católico, vá na missa mesmo assim. Não comungue, mas vá na missa mesmo assim. Sabe por quê? Porque foi preciso apenas um arrependimento sincero no Calvário para que Dimas virasse santo. Foi necessário apenas reconhecer uma coisa. Aquele cara lá na cruz não merecia estar lá. Era eu que deveria estar no lugar dele. E mesmo assim, foi ele que se sacrificou por mim. E como vez que você conhece que ele é o justo e você não, é o começo da fé. Então, é no Calvário, na missa, que você pode também ser o São Dimas. Se você se arrepender verdadeiramente. Se você conseguir reconhecer que aquele lá na cruz é o mais justo de todos. Então, o meu convite é, vá na missa, mesmo que não seja católico, só não comungue. Eu aceito, eu quero esse desafio para você e você vai ter que contar o que aconteceu aqui nos comentários. Para mais, pessoal, a história do Israel é muito interessante porque me lembra a conversão do cara do Banquete do Cordeiro, Scott Hahn. Sim. Que ele vai na missa e porque era especialista em Apocalipse, ele fala, pô, isso aqui é muito bíblico, né? Então, se você não conhece o Scott Hahn, eu te recomendo aqui Todos os Caminhos Levam a Roma e o Banquete do Cordeiro. São livros iniciais bem interessantes para alguém que não é católico ter um deslumbre na fé. O livro do Daniel Hopes, do livro do Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica. São livros que começam... Santo Irineu de Leão também, muito bom. Muito importantes para vocês entenderem. A gente pode colocar os links aqui. O link do blog do Israel vai estar aqui na descrição. Com certeza. Acessem lá. E agora, o vídeo vai acabar ou não, mas vai depender só de vocês. Porque se vocês quiserem, nós vamos fazer uma parte 2, porque vocês conheceram a história do Israel, de um pessoal fora da igreja tentando ir para a fé. Mas e agora, né? Como é que um ex-convertido, ele enxerga a fé e o que ele tem a dizer para além dessas informações? É porque eu, nesse trato com Israel, da mesma turma de Crisma, questão de catequese, eu aprendi muito com Israel. Né? E aprendi justamente porque eu nunca tive esse background de protestante. Tudo que eu aprendi com o protestantismo foi em livro. Nunca tive experiência, nunca pisei num culto protestante. Então, o Israel ele tem uma experiência que eu não tenho, que agrega demais na própria conversão.
Porque ele foi obrigado a estudar certas coisas para se converter. Né? Então, diferente do que antes, a minha conversão foi uma conversão de um ateu para a Igreja Católica, então o que eu tive que estudar foi diferente. Então, justamente, o Israel tem muito a agregar e muitas histórias para contar. Então, você também vai decidir se esse vídeo vai ter uma parte 2 ou não. É só você deixar aqui no comentário. Então, para além disso, fiquem com Deus, se confessem, vão à missa, cliquem em curtir, compartilhar, se inscrever e não esqueça de olhar o nosso Instagram. Um abraço e é isso, pessoal. Até mais. Tchau.